Então, sejamos bem-vindos à palestra de sexta. Hoje, o nosso palestrante é o Almir. Eu vou fazer aqui a leitura de harmonização do livro Vinha de Luz, o necessário. Mas uma só coisa é necessária. Foi Jesus que falou, está em Lucas, capítulo 10, versículo 42. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que a região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo, conheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor dos teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com verbo indignado e ardoso. Todavia, é provável não esteja sinônimo à indisciplina e à ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre, em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir ao com proveito. Então, vamos nos concentrar, pedir a Jesus que possa nos auxiliar nesta palestra, que possamos entender o que aqui foi dito, que possa auxiliar o nosso irmão Almir nas suas palavras e que consigamos compreender da melhor forma. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Com você, Almir. Obrigado, Cáritas, mais uma vez. Uma boa noite a todos. É uma satisfação estarmos aqui reunidos. Como a nossa irmã Zilda sempre comenta quando ela está dirigindo, na sala virtual do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Hoje apenas será virtual. E o nosso tema de hoje, que vamos compartilhar, é do benfeitor espiritual Hamed, o autor espiritual, do livro As Dores da Alma, e o tema será ilusão. O Hamed traz uma abordagem assim bem ampla sobre a ilusão, que vai nos auxiliar bastante na nossa caminhada para trabalharmos algumas pendências. E eu já coloquei aqui uma frase no início, aqui no cartaz, que vai aparecer mais uma ou duas vezes em alguns slides. Hamed diz: somos nós mesmos que nos iludimos, por querermos que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. E a partir dessa frase, somos convidados a acompanhar os esclarecimentos, a análise de Hamed, suas propostas para que nós possamos trabalhar uma dessas dores da alma, que é a ilusão. E nós vamos ver como funciona a arquitetura da ilusão. E a proposta de Hamed, e a nossa proposta, é que nós entendamos por que escolhemos a fantasia em vez da realidade. E Hamed também, como falamos ainda há pouco, nos propõe como podemos romper o ciclo
da decepção crônica. De início, Hamed nos traz para a nossa reflexão uma ideia, uma análise sobre nós sermos os arquitetos das nossas próprias frustrações. E Hamed detalha como funciona. Ele nos diz que a criatura humana modela suas reações através dos critérios alheios, estabelecendo metas irreais. O constante estado de aflição, diz Hamed, é o subproduto direto da tentativa de concretizarmos essas irrealidades, essas ilusões. E é interessante quando ele fala que nós, criaturas humanas, modelamos as nossas reações através de critérios alheios. Usamos o nosso livre-arbítrio para as reações emocionais, que é o nosso tema aqui especificamente, mais detalhadamente a ilusão. Só que nós realizamos o nosso livre-arbítrio usando critérios alheios das pessoas, das situações com as quais acabamos nos identificando e nos leva a realizarmos essas reações. Hamed também diz, repetindo, como eu comentei ainda há pouco, aparece aqui aquela frase de abertura: somos nós mesmos que nos iludimos. E, embora usemos os critérios alheios, a decisão é nossa, o livre-arbítrio é nosso, por querermos que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que essas criaturas em nosso redor, ou algum devam agir, ou algumas situações devam acontecer como nós imaginamos. E, uma boa parte das vezes, nos iludimos. E nós temos essa imagem aqui, dois círculos. Um deles representa a realidade do outro, o outro círculo, a nossa expectativa ilusória. E a interseção desses dois círculos ou são as nossas frustrações. Porque quando nos iludimos, a realidade do outro vai preponderar, nós ficaremos frustrados por não serem atendidas as nossas expectativas. E aí, Hamed fala sobre a mecânica da negação psicológica. Como nós criamos uma negação. E funciona assim. Nós sofremos perdas, derrotas, ou elencamos como inadmissível uma determinada situação, um determinado evento em nossas vidas, e isso nos afeta. E, automaticamente, nós criamos um escudo psicológico negando aquele fato. E acabamos gerando fantasias, que não deixam de ser mecanismos de fuga psicológica. Normalmente, essas fantasias são ilusões. E ele detalha aqui embaixo. Qual é a causa? A causa é que, quando acontecem esses eventos desagradáveis, nós bloqueamos a consciência para evitarmos sobrecargas emocionais intoleráveis. É uma defesa, e Hamed diz que essa defesa é um processo que ele é inconsciente. A negação surge como primeira reação inconsciente diante daquilo que nós elencamos como inadmissível. E o efeito é que amortecemos a nossa alma daquela dor imediata, daquele desconforto, porém, sacrificamos o nosso contato com a verdade, com a realidade. E Jesus já traz para nós uma orientação, um ensinamento que é importante e
está dentro dessa proposta de Hamed, quando o mestre nos diz que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Jesus fala sobre a verdade das coisas espirituais, mas elas têm a ver com, na nossa dimensão física, as nossas decisões, as nossas escolhas, na nossa dimensão emocional, mental, no nosso consciente e inconsciente. Mas o importante é nós observarmos aí que essa negação é uma reação, Hamed chama a atenção, inconsciente, como um mecanismo de defesa para não sofrermos por conta desses fatos desagradáveis. E aí, Hamed continua informando, nos esclarecendo, que muitas das vezes essas perdas, por conta desse mecanismo de defesa, se tornam um ciclo vicioso de decepções crônicas nas nossas vidas. E é assim. Primeiro, sonhos ilógicos, ilusões, são criações de fantasias e metas irreais que muitas das vezes nós, por conta de expectativas, criamos. Aí vem a luta, um esforço descomunal, mas não para se libertar dessas ilusões, mas para forçarmos a materialização da irrealidade. Olha que interessante. E aí vem o fracasso. É uma irrealidade e não vai prevalecer. A realidade resiste e o plano desmorona. Só que nós sofremos a decepção, mas criamos aquele escudo de proteção, a negação, fantasiando. Nós vimos no slide anterior. E assim, sofrimentos, frustrações e reações e recusa em acreditar a lição faz com que nós repitamos esses padrões, gente. E é por isso que muitas vezes, muitos de nós repetimos padrões de coisas que nos fizeram sofrer. Relacionamentos afetivos, muitos de nós temos relacionamentos afetivos, nos frustramos e nem nos recuperamos, já entramos em outros relacionamentos. E o interessante é que, na maioria das vezes, o padrão da pessoa, o padrão psicológico nesses relacionamentos afetivos das pessoas, que são os mesmos, porque nós atraímos esse padrão. É interessante. E não só referente a relações afetivas. Há muitos de nós que migramos rapidamente de uma religião para outra, por elas não atenderem às nossas expectativas. Muitos de nós vamos migrando de religião ou, talvez numa atitude extrema, né, descambemos lá para o ateísmo, para a descrença total. Acontece também, muitas das vezes, nos ambientes de trabalho, tem muitos de nós que não param em trabalho, que é um local, um ambiente ideal, um chefe ideal, uma atividade ideal. E Jesus nos fala com muita propriedade que, no mundo, durante as nossas existências terrenas, teríamos aflições. Elas fazem parte do processo evolutivo, porque muitas delas nos tiram da zona de conforto, que nos fazem estagnar e estacionar na nossa caminhada. E Hamed diz, quanto mais ilógicos, insanos são os nossos sonhos, maior é a luta para sustentá-los. E quando gera um ciclo vicioso, fica mais complicado ainda nos desvencilharmos, porque ele já vai estar lá no nosso subconsciente, salvo como uma crença de que vamos superar e vão decorrer que vamos atrair novas situações, repetindo o mesmo padrão. Esse ciclo vicioso que Hamed
nos traz. E Hamed também nos aponta aqui as 4 faces da autoilusão. Olha, gente, eu achei fantástico, porque é possível que nós nos identifiquemos com uma ou mais de uma dessas fases. É a taxonomia das ilusões, ou seja, Hamed fez, né, uma classificação dessas ilusões, que, na verdade, são arquétipos, são padrões que estão no inconsciente coletivo, padrões de comportamento psicológicos, e que eles alimentam a nossa ilusão. O primeiro deles é o modelo do perfeccionista. É aquele ou aquela que tem a busca doentia de ser irrepreensível. O segundo modelo, ou arquétipo, é do controlador. É aquele que está em conflito entre amar e manipular. O outro modelo é o oportunista. É aqueles que usam as amizades com segundas intenções. E o quarto é o romântico. Tem muito a ver com os relacionamentos afetivos com os quais muitos de nós nos envolvemos e acabamos, como comentamos ainda há pouco, repetindo esse padrão. O romântico vive à espera por um roteiro infantil inatingível. Então, nós estamos falando aqui tanto o espírito encarnado no sexo feminino como no masculino, o ser humano romântico, né? O ser humano quando oportunista, o ser humano quando controlador, o ser humano quando perfeccionista. E nós vamos detalhar, Hamed vai detalhar bastante isso. E nós vamos detalhar o primeiro arquétipo, o primeiro modelo, que é o perfeccionista. Só para a gente entender melhor essa proposta de Hamed, arquétipos são padrões universais de comportamento, nós falamos ainda há pouco, ou símbolos ou narrativas que habitam o inconsciente coletivo da humanidade. E, para facilitar, um exemplo de um arquétipo que a gente sempre cita lá nos estudos do Homem Integral é o arquétipo da mãe. Então, quando se fala da mãe, o nosso subconsciente, a nossa mente lembra da cuidadora, da amorosa, da carinhosa. Isso são arquétipos. E, a nível de ilusões, o perfeccionismo é um dos modelos que aquele que está iludido utiliza. E é assim, nós estamos vendo aqui na imagem um iceberg. A parte visível é o perfeccionista tem em mente a necessidade compulsória de fazer tudo com perfeição e a exigência de companheiros perfeitamente irrepreensíveis também. Não só ele se cobra, como cobra as pessoas que estão em seu entorno, compartilhando com ele a sua vida. Essa é a parte visível que ele percebe. Talvez ele não perceba a parte oculta desse arquétipo, que, na verdade, esse perfeccionismo ele esconde a incapacidade do perfeccionista de aceitar a si próprio. Ele tem medo de fracassar. E isso é uma projeção de exigências internas através de ele se esforçar para fazer tudo com a maior perfeição possível. E também cobrar dos outros, porque quando nós criticamos alguém, cobramos de alguém, estamos projetando as nossas pendências. E aí, Hamed diz, o supercrítico interpreta cada contrariedade alheia como uma rejeição pessoal profunda. Então, a nível mental, externo, né, ele está contrariado, mas internamente também
no seu inconsciente, ele está frustrado porque o subconsciente dele está identificando que essa crítica é uma projeção que ele está fazendo. O segundo arquétipo do controlador. E é interessante, quando o cuidado se torna sufocamento. É interessante que esses arquétipos eles têm uma razão externa até boa, né? Louvável, mas esconde deficiências de ordem psicológica que precisamos trabalhar. E aqui tem a imagem, né? Normalmente, quem utiliza esse arquétipo do controle, ele confunde amar e compreender com a ilusão de controlar. Por quê? Porque ele tem a ilusão em que acredita que podemos controlar a vida e as escolhas de parentes e amigos, mas com a missão de protegê-los. E não funciona desta forma. Eu gosto muito de uma citação do educador Paulo Freire, eu comentava até com o nosso irmão Charlton, se eu não me engano, foi na segunda-feira, em uma frase interessante que ele diz: educar não é cortar asas, é orientar o voo. E muitas das vezes essa proteção está cortando as asas daquele que precisa experienciar para evoluir. E aí, a consequência da ilusão deste arquétipo, do controlador. A ação de controlar transforma-se em um nó que estrangula lentamente as afeições. E vai gerar outra consequência. Se mantivermos a postura manipuladora, os que convivem conosco permanecerão apenas conosco por fidelidade. Mas, Hamed diz até, jamais por carinho ou prazer, satisfação de estar convivendo com aquela pessoa. Muitas vezes um ente querido, um pai, uma mãe, a gente vai respeitar, vai honrá-lo, como o Evangelho nos fala, mas nós não vamos sentir aquela satisfação, aquele carinho de estar ao lado deles. E muitas vezes eles não se dão conta, ou nós não nos damos conta quando usamos o arquétipo do controlador. O terceiro arquétipo modelo, é quando nos aproximamos de alguém com segundas intenções. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala que toda a caridade ela é importante, mas a mais meritória é aquela caridade desinteressada, quando não temos nenhum interesse ao praticarmos a caridade, seja ele qual for, seja ele físico, emocional, inclusive espiritual. Muitas vezes a gente pratica a caridade raciocinando que quando a gente desencarnar, vai ter um cantinho para a gente lá no nosso lar ou numa outra colônia. A gente cria essa expectativa, essa ilusão, e a gente não percebe que a nossa intenção está dentro desse ato de caridade. É meritório para praticarmos a caridade. Porém, quando ela é desinteressada, ela tem um valor inestimável. E aí, nós vemos aqui, nós nos aproximamos de algumas pessoas com interesse, criamos planos ou quimeras, que são fantasias, imaginações, ilusões, em que ou o que aquela pessoa pode proporcionar para nós, e com o tempo receberemos a pedra da ingratidão, né? E aí, inicialmente, o nosso comportamento é assim: escolhemos amizades inadequadas, focando em vantagens imediatas, ignorando as reais limitações da pessoa da qual nos aproximamos e a capacidade de doação que ela tem para conosco. E aí vamos nos frustrar.
Só que nós ainda seremos falsos, né? Praticaremos a hipocrisia conosco mesmo. Porque quando o nosso plano oportunista é descoberto e recebemos a pedra da traição, ou, né, do abandono daquela pessoa, que vai se frustrar talvez também conosco, nós ficamos indignados, incoerentemente, contra a pessoa e não contra a nossa própria autoilusão. O quarto arquétipo que Hamed nos traz para a nossa reflexão é relativo à afetividade, a síndrome da princesa disfarçada. O que é isso? São os devaneios e irrealidades que criamos em relação às nossas afetividades. E acontece muito. Nesse arquétipo, o ser humano alimenta a ideia de que o outro deve corresponder perfeitamente ao seu amor, criando roteiros românticos baseados em histórias infantis. E aí, a realidade humana é diferente. Histórias de príncipes encantados, Hamed nos diz, são úteis na infância, mas tornam-se veneno quando incitam, estimulam os delírios de uma espera inatingível na vida adulta. Criamos expectativas em relação ao outro, a seres humanos, tão imperfeitos como nós, com as suas pendências, que precisam ser trabalhadas, desafios, só que nós criamos, muitas das vezes, expectativas e acabamos nos frustrando. Né? Hamed nos traz essa percepção. E, para facilitar, nós temos aqui um quadro diagnóstico, né, um diagnóstico clínico, né, psicologicamente falando, das máscaras da autoilusão. Nós temos aqui as 4 máscaras, que são os 4 arquétipos, e nós vamos relembrar o que Hamed trouxe para nós de informação. O primeiro arquétipo, o perfeccionista. O que fingimos? Qual é a ilusão que o perfeccionista traz? O modelo perfeito, do modelo de perfeição, tanto em relação a ele quanto aos que o rodeiam. E o que o perfeccionista tem? A verdade oculta. As nossas próprias falhas e incapacidades estão escondidas nesse comportamento, de nos acharmos perfeitos ou fazermos o possível para atingirmos a perfeição. E o resultado inevitável do perfeccionista, quem usa esse arquétipo, esse modelo, é a decepção catastrófica nas relações. No segundo arquétipo, o controlador, o que fingimos? Qual a ilusão? De amar e proteger alguém, tolhindo a sua possibilidade de experienciar durante a vida a existência terrena. Mas o que tememos? O livre-arbítrio do outro. Nós queremos que ele esteja... Acontece muito nós, quando pais, né? Às vezes amamos tanto os nossos filhos que queríamos que eles estivessem sempre conosco. E acontece um fenômeno hoje. Muitos seres humanos em fase adulta ainda moram com os seus pais. Não constituem família, que é uma coisa natural, nem todo mundo tem em mente constituir uma família. Mas ele permanece ali junto dos pais, né, aquele ser humano. E o resultado inevitável do controlador é o sufocamento daquele que ele entende que está protegendo e a perda da afetividade dessa pessoa ou destas pessoas. No arquétipo do oportunista, o que fingimos? Qual é a ilusão? Amizade sincera. Mas o que tememos, na verdade, é a descoberta do outro, que nós temos o interesse ali intrínseco, escondido atrás desta amizade. E o resultado inevitável, né, Hamed coloca a pedra da traição e da ingratidão, daquele em que nós apostamos as nossas fichas, achando que essa amizade traria algo de bom.
ou algo que era do nosso interesse. E o arquétipo do romântico. O que fingimos? O encontro ideal. Somos imperfeitos, comentamos ainda há pouco. E o que tememos? A complexidade e os defeitos reais do parceiro. Muitas vezes a gente vai escondendo, tem alguma coisa que nos desagrada, a gente tenta contornar. O ideal seríamos passar, né, a famosa DR, discutir a relação, colocar os pontos de vista, mas o romântico não quer se desiludir. E aí, o resultado inevitável. Uma espera inatingível e estéril de que as coisas vão acontecer do nosso jeito. E muitas vezes se passa uma vida, uma convivência frustrada, que gera consequências lá na frente. Quando no início do relacionamento, na caminhada, normalmente vem filhos, a gente tem um trabalho, lá na frente, quando a gente se aposenta, a nossa companheira, o nosso companheiro se aposenta também, os filhos vão seguir o seu caminho, estão os dois ali. E aí vai fazer uma diferença muito grande essa frustração. E Hamed nos diz assim, uma frase para nossa reflexão: não nos machucamos porque as pessoas falham conosco. Nos machucamos porque exigimos que elas interpretem um papel que nunca concordaram em assumir. E nós vimos aí como fazemos uso desses modelos, desses arquétipos, criando ilusões, expectativas nos outros, e a frustração nos machuca psicologicamente, emocionalmente. Porém, muitas das vezes, né, a gente fica assim em paz, poxa, mas fulano acabou de sair de um relacionamento tóxico, entrou em outro, o mesmo padrão, e não demorou muito. Nós vimos ali como funciona esse processo. O Hamed nos trouxe aqui no início do nosso compartilhar, né, sobre este assunto. É importante buscarmos a realidade das coisas e assumirmos a nossa responsabilidade de trabalharmos essas pendências, embora muitas decepções, ou a maioria delas, ou quase para muitos de nós todas, geram um sofrimento que é a nossa reação por conta da nossa expectativa ir por água abaixo. Hamed também nos traz uma outra frase para a nossa reflexão. Não culpemos ninguém pelos nossos desacertos, pois somos os únicos responsáveis, cada um de nós, pela qualidade da vida que experimentamos, aqui e agora, no momento presente. Eu lembro que recentemente estava assistindo um estudo conduzido pelo nosso irmão Chalp, e ele falava sobre expectativas, para não criarmos expectativas, porque ela traz consequências muitas vezes avassaladoras para nós, psicologicamente falando. E é o que Hamed traz aqui nesta proposta. E aí, Hamed agora está analisando um pouco mais a fundo as consequências das fantasias que criamos, desse escudo de proteção contra o sofrimento que as frustrações que são causadas pelas nossas decepções em relação à ilusão que nós mesmos criamos, o custo dessa fantasia para nós, a nível da nossa consciência, gera, Hamed nos diz, um bloqueio duplo. O bloqueio interno, que impossibilita em nós a capacidade da nossa autopercepção. Perdemos o contato com quem realmente somos. Vivemos sempre na ilusão e criamos essa ilusão para nós mesmos também, não só em relação ao outro, como em relação a nós. Vivemos fora da realidade, como muitas das vezes falamos, comentamos sobre alguém,
E muitas vezes é válido comentarmos sobre nós mesmos, porque é preciso trabalharmos, né, esses bloqueios que criamos. E existe, Hamed nos fala, o bloqueio externo, que dificulta o nosso contato genuíno com a realidade das coisas, dos eventos que acontecem e a essência verdadeira das pessoas. Esse contato genuíno são as reações que elas vão nos causar, e nós temos a segunda parte da ilusão, que numa próxima oportunidade, se ninguém trouxer para nós, aqui nas nossas atividades de sexta, a gente poderá trazer, que Hamed fala sobre essas reações, que muitas das vezes nós bloqueamos essas reações. Nós comentávamos no sábado, falando sobre duas reações que elas já nascem conosco, que são o medo e a raiva, e tem uma função específica para nós desde bebês, desde crianças, e precisam ser trabalhadas durante a nossa caminhada. E aí, o que Hamed nos traz, nos chama a atenção? Para estarmos atentos. Ele nos diz que o propósito da nossa experiência em relação a esses conflitos, as nossas reações emocionais, as nossas expectativas, as ilusões que nós criamos, é criarmos a linha da sanidade. É a nossa proposta, né, nesta existência e nas nossas existências. Pode ser que tenhamos falido em existências anteriores, e se não conseguimos ainda atingir esse objetivo na sua plenitude, nós possivelmente teremos que retornar para darmos continuidade a esta proposta. E Hamed fala, né? A linha da sanidade, o que verdadeiramente é realidade, a aceitação da vida providencial, das situações que muitas das vezes nós planejamos junto com os benfeitores espirituais para a nossa reencarnação. Nós falamos muitas das vezes porque, em determinados momentos, nós não temos a oportunidade de escolher. Nós já vamos compulsoriamente passar por algumas vicissitudes que poderão nos levar a uma revolta. Porém, precisamos ter em mente que essas realidades, muitas vezes esses desconfortos, mesmo quando sendo causados por nós, as suas consequências vão nos levar, ou deveriam nos levar, a uma reflexão profunda, como aquela proposta de Jesus para a mulher adulta, quando ele diz: mulher, onde estão os que te condenaram? Se foram, Senhor. E Jesus disse: nem eu te condeno. Mas ele trouxe um ensinamento maravilhoso que ecoa nas nossas almas, na nossa consciência há mais de 2000 anos. Vá e não tornes a pecar. Porque se entrarmos naquele círculo vicioso, nós vamos, muitas das vezes, falir na nossa proposta, nessa encarnação, e, em um momento, nós vamos precisar de retomarmos a nossa caminhada. Por debilidade, fraqueza, imaturidade do nosso senso moral, nós não permanecermos na teimosia da ilusão, querendo forçar que alguma coisa que temos consciência que não é saudável, não é útil, não é real, queremos que ela se torne realidade. E Hamed nos diz: estamos na Terra exatamente nesta existência, nessa reencarnação, para estabelecermos e respeitarmos esta linha divisória, psicologicamente falando, emocionalmente falando, mentalmente falando. É importante para nós realizar esse trabalho.
E nós vimos ali que, no início, que o nosso subconsciente ele cria um escudo, um bloqueio, impedindo que nós soframos, mas nos mantém afastados da realidade tão necessária da verdade que nos liberta, como diz o Mestre Jesus. E aí, Hamed, na obra As Dores da Alma, ele sempre foca os temas numa questão do Livro dos Espíritos. E essa questão é uma bússola interior para nós, quando o Hamed nos convida a escutarmos as nossas percepções, sejam elas quais forem, sem tolhermos as reações que advêm, seja ela o medo, raiva. Precisamos identificar a origem delas para que a gente possa trabalhar através das nossas ações. São as ações que precisam ser modificadas. E essas emoções, elas gradativamente, quando amadurecemos moralmente, elas vão sendo sublimadas. Hamed diz assim: o sentimento de justiça não é ensinado pelo mundo. Ele está embutido na nossa natureza e plantado diretamente na consciência humana, na natureza, na nossa consciência. Como os benfeitores espirituais nos dizem que as leis divinas, quando Kardec pergunta onde elas estão, as leis naturais, e os benfeitores espirituais respondem que estão escritas na nossa consciência. E Hamed nos diz: devemos usar nossos sentidos mais profundos e observarmos as leis naturais estabelecidas em nossa consciência para nos guiar nas reações emocionais. E a nossa consciência, ela fala conosco através das emoções. Muitas das vezes a gente impulsivamente quer tomar uma decisão e temos uma reação emocional. É uma taquicardia, é um frio na barriga, as pernas começam a ficar trêmulas. Em algumas reações, quando estamos compartilhando alguma coisa com alguém, o nosso rosto fica rubro, fica vermelho, né? No caso, quando nos envergonhamos. Então, essas reações emocionais, elas precisam ser observadas, porque a nossa consciência está trazendo para nós uma lembrança dessas leis que precisam ser observadas antes de tomarmos certas decisões. Essa bússola aqui, ó, temos as leis naturais, as ilusões externas e, no centro, nosso coração, que representa os nossos sentimentos, e a nossa consciência, que é onde estão escritas as leis naturais e que nos chamam a atenção. Muitas vezes somos inspirados pelos nossos benfeitores, mas o livre-arbítrio, a decisão, é nossa. Hamed só nos pede para observarmos, usarmos esses sentidos, esses sentimentos mais profundos e observarmos essas leis naturais antes de reagirmos emocionalmente às situações externas, ou até alguma situação interna nossa mesma. Às vezes, um motivo de saúde nos abate bastante, temos uma reação de revolta, precisamos olhar com muito carinho. E aqui tem a questão 873 do Livro dos Espíritos, onde Hamed embasou para trazer essa proposta para a gente nessas duas frases anteriores. Kardec pergunta aos espíritos superiores: o sentimento de justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E os benfeitores espirituais respondem: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Só que os benfeitores continuam: é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento.
precisamos trabalhar a nossa maturidade do senso moral. Mas não o dá. Deus o põe no coração do homem. As leis naturais já estão em nós. Fomos criados simples e ignorantes, mas com essa essência divina. E é por isso que Jesus nos diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. E aí, Hamed nos diz, ele vai finalizando essa proposta e nos fala sobre a maturidade espiritual, que gera a independência, que é a independência do pensamento, não vinculado a propostas alheias, como ele colocou no início. E ele nos diz assim: confiar no sentimento de justiça que emana do coração, do nosso sentimento, é o único caminho para promover a verdadeira independência dos nossos pensamentos. Sentimento de justiça que emana do nosso coração. A justiça divina. E se tivermos dificuldade, nós temos numa das leis morais, a lei de justiça, amor e caridade, que os benfeitores espirituais detalham bastante e nos relembram essas leis, esses sentimentos que estão em nós, no nosso coração, na nossa consciência. No coração, no sentido simbólico, né? Na nossa consciência divina, que os psicólogos, os estudiosos da psicologia chamam de self. Joana de Ângeles chama de inconsciente profundo. É onde a consciência, os benfeitores espirituais nos falam. Não é o nosso consciente. O nosso consciente, ele é uma ferramenta, faz parte da nossa mente. O nosso consciente racional e o nosso inconsciente. E no nosso inconsciente nós temos o subconsciente, que, segundo a ciência da psicologia, nos orienta, nos esclarece, que ele dita mais de 95% das nossas reações, das nossas escolhas, e temos o inconsciente. Dentro do inconsciente, subconsciente, nós temos também ali a influência do inconsciente coletivo, e dentro do subconsciente, esse nosso inconsciente individual que é criado dentro das nossas experiências, dos valores que agregamos. E, por fim, o inconsciente profundo, que é o self, a nossa consciência. Não é o consciente racional. Porque muitas das vezes, eu particularmente confundia, e eu fui buscando informação. Joana de Ângeles nos traz ali no ser consciente, no autodescobrimento bem detalhado sobre o pensamento, o ser emocional, e nos dá um norte, assim, nos orienta bastante sobre esses conceitos. E Hamed nos diz assim: quando paramos de negar os fatos para proteger nossas ilusões, finalmente percebemos a grandiosidade da vida providencial, que trabalha incessantemente em favor do nosso desenvolvimento integral, trazendo novamente aquele ensinamento do nosso mestre, nosso modelo e guia, o mestre Jesus, quando ele nos diz: no mundo tereis aflições. Nós comentávamos ainda há pouco que essas aflições nos tiram da zona do conforto, ou da zona de conforto, e nos fazem seguir em frente. Vários ramos da filosofia falam sobre isso, né? Os estoicos romanos, lá, que é uma filosofia, vem lá da época romana, vem lá da Grécia, Roma, fala sobre isso, né? Sairmos da zona de conforto. Eles praticavam até exercício, gente. Um dos exercícios
era tomar um banho frio na época do inverno, para sair para ter atenção, não se acomodar. Não é que a gente vá usar o banho frio como uma terapia. Estou fazendo uma citação que eles usavam. Nós não precisamos de fazer isso hoje, né? Criar os silícios para nós sofrimentos. Mas no momento em que as situações, as vicissitudes acontecerem, vamos observar, como foi colocado até por um irmão nosso num dos estudos lá do que é o Espiritismo, eu não lembro o nome dele agora, ele estava lá na assistência fazendo tratamento, que nas vicissitudes, nas situações da vida que nos tiram da zona de conforto, muitas vezes nos geram sofrimento, nós, em vez de perguntarmos o porquê aconteceu aquilo, seria interessante nós refletirmos a seguinte pergunta, com o seguinte questionamento: para que essa situação, já que eu não a provoquei, aconteceu comigo nesse momento? Que ensinamento está sendo trazido para mim, criando a possibilidade de nós redirecionarmos a nossa caminhada? Porque quando estamos na zona do conforto, normalmente nós estagnamos, estacionamos. Muitas das vezes, nos estacionamos na nossa caminhada evolutiva. E é a proposta que o nosso irmão Hamed nos trouxe hoje. Quem quiser olhar com mais detalhe, aqui foi bem colocado a montagem dos slides aí pela IA, pela inteligência artificial. A gente deu uma olhada lá na obra, as colocações dentro da proposta de Hamed, e fica para nós essa reflexão. E, de repente, nos identificamos com alguns desses arquétipos, nos observamos profundamente, as nossas reações, e vamos daí para frente, muitas das vezes, redirecionarmos a nossa caminhada para vencermos essa pendência. Passo, então, agora para a nossa dirigente, a nossa irmã Caritas. Então, agradecemos a participação do Almir. Alguém, alguma colocação? Eu quero somente dizer que foi muito boa a explicação do seu Almir. A fala do seu Almir, não foi a explicação, foi a fala do seu Almir. Foi muito boa, excelente mesmo. Obrigada, seu Almir. Mais alguém? Como sempre, eu só sinto pela oportunidade que muitos perdem de assistir essas palestras, sabe? Mas cada um, cada um sabe e vai dar conta de si. Vamos lá. Muito boa aula, homem. Boa noite. Obrigada, Almir. Boa noite. Dona Zilda, a senhora faz a nossa prece de encerramento, por favor. Envolvida por esse clima, paz e harmonia, pedimos a Ti, Senhor Jesus, que nos envolva mais uma vez com Tua luz, Teu amor, e que nós possamos, além de nós termos ouvido a palestra, que nós procuremos refletir, através da reflexão, começar um trabalho de mudanças nas nossas reações. E assim, Senhor Jesus, muito obrigada. Obrigada aos amigos da espiritualidade que estiveram conosco na noite de hoje. E assim seja. Assim seja. Que assim seja.